como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo muito bem. Vou resolver aqui aqueles 4 exercícios que eu deixei para vocês da lista de exercícios de revisão de função quadrática. São 4 exercícios tranquilos, eu diria. Eu conversei com vocês em sala de aula sobre eles, então bora começar. Vamos lá. Exercício número 1 diz assim, tá aparecendo aí para vocês. Determine o conjunto imagem da função f de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 3. Então, vamos lembrar alguns pontos? Deixa eu anotar aqui essa função certinha aqui. Então, vai ficar f de x é igual a menos x quadrado mais 4x menos 3. Menos 3, anota errado não, senão dá ruim. Menos 3, beleza. Algo importante que a gente precisa lembrar aqui. Primeiro de tudo, o que era o domínio, o que era a imagem e o que era contradomínio. Afinal de contas, ele está pedindo pra gente aqui para que a gente descubra qual é a imagem. Então, bora lembrar aqui bem rapidão mesmo. Então, vou fazer aqui nossos 2 diagramas, certo? E assim que a gente fizer nossos 2 diagramas, você lembra que a gente tinha um X e um Y, e isso daqui representava um par ordenado. Então, lembra? Todo mundo manda flecha, mas só manda uma flecha. Ou seja, você não tem a menor ideia do que eu tô falando. Para representar uma função, todos os elementos de x, então vamos colocar que eu tenho elemento 1, 2 e 3 aqui, eles têm que mandar flecha para elementos do y. Então, eu tenho 4, 5, 6 e 7. Então, todos os elementos de x devem mandar flechas, devem ter um par ordenado lá no grupo do conjunto y. Quando a gente olhava para x, a gente definia se era ou não uma função. Então, quando era uma função? Quando eu tenho que todo mundo de x manda flecha e só manda uma flecha. Então, o 1 manda só uma flechinha, só pode mandar um, mas obrigatoriamente tem que enviar. O 2, a mesma coisa, tem que mandar uma flecha, mas só pode mandar uma. E o 3 só manda uma flecha, e só pode mandar uma. Então, para ser caracterizado como função, vocês não aguentam mais me ouvir falar. Todo mundo manda flecha, mas só manda uma flecha. Todo mundo manda flecha, mas só manda uma flecha. Beleza. E a gente conversou lá em aula que esse x aqui, como é ele que manda se é função ou não, ele é o nosso domínio, beleza? E o reflexo disso daí, a gente pode ter ou o contradomínio ou a nossa imagem. O que era o nosso contradomínio? São todos os elementos do conjunto Y que estão disponíveis para receber flecha, lembra disso? Então, quem são? 4, 5, 6 e 7. E aí nós temos a imagem, que é exatamente o que o nosso exercício está perguntando aqui. Quem é a imagem? Quem efetivamente recebeu flecha, ou seja, quem efetivamente tem par ordenado. Quais são esses elementos em Y? 4, 5 e 6. Lembrando que, Veri, você falou que para ser função, todo mundo manda flecha e só manda uma flecha. Mas quando eu olho aqui para o nosso amigo Y, eu tô vendo que o 5 recebeu 2 flechas. Não tá errado isso? Lembra que o Y é vida livre, é vida louca. Então, ele pode ficar sozinho, pode receber 2 flechadas, pode receber uma, pode receber 3, pode receber quantas ele quiser. Beleza? Então, quando a gente observa esse exercício aqui, ele não está perguntando de x, ele está perguntando de y. Ele quer saber especificamente o conjunto imagem da função. Então, para a gente conseguir fazer o conjunto imagem da função, vamos desenhar aqui como se fosse um gráfico, maravilha? X, o eixo Y, o eixo X. Gente, não vai ficar bonitinho, segue a vida. Vamos lá, vida que segue, vou desenhar aqui. E eu sei o quê? Vou olhar para os elementos dessa parábola. Eu sei que é uma parábola com concavidade para baixo, por quê mesmo? Porque
Exatamente, porque o A é negativo. O A, esse elemento escondidinho aqui, que é o -1, que acompanha o nosso x², ele é negativo. Isso indica que a nossa parábola, ela tem a concavidade para baixo. Perfeito, então eu vou desenhar essa concavidade aqui para baixo. A grande questão é que eu não sei se essa parábola tá certa ou tá errada nos pontos que tocam o eixo x. Para eu descobrir esses pontos aqui, ó, que ela toca no eixo x, se estão certos ou se estão errados, eu tenho que fazer o que mesmo? É isso aí. Primeiro eu tenho que descobrir quem são as raízes da equação, porque as raízes da equação são os pontos que cortam o eixo x. E para descobrir essas danadas de raízes da equação, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular Bhaskara ou fazer soma e produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar essa lei de formação aqui e para encontrar as raízes da equação, eu igualo a zero. Então, vai ficar -x² mais 4x menos 3. E isso daqui eu faço o quê, meu povo? Eu igualo a zero. E a partir daí, eu tenho duas formas de encontrar as raízes da equação. Pode ser por Bhaskara ou pode ser por soma e produto. Vamos fazer por soma e produto, porque tá simples aqui? Então, eu lembro que a soma, ou seja, a raiz 1 somada à raiz 2, tem que dar um resultado que é menos b sobre a. E a raiz 1 multiplicada pela raiz 2 deve dar um valor que é c sobre a. Beleza, vamos lembrar então, quem é a, quem é b, quem é c. Lembramos que A é o elemento que está ao lado do x², que a gente já falou hoje, que é o -1. Quem é o nosso amigo B? O elemento que está ao lado de x, que aqui é o 4 positivo. E quem é o C? O C é o termo independente, quem está sozinho, sem estar acompanhado por x nenhum. Então, o nosso C aqui, o nosso C aqui, galera, peraí, prontinho. O nosso C aqui, quem que é? É o -3. Maravilha? Então, vou substituir ali, ó. x1 mais x2 é igual a -b sobre a. Quem é B? B é 4. Mas eu não posso esquecer do menos da fórmula. Maravilha? Quem é o meu A? Meu A vale -1. Então, -4 dividido por -1 dá 4 positivo. Bora para a próxima. C sobre A. Quanto vale C? C vale -3. Quanto vale A? A vale -1. -3 dividido por -1, muito bem, dá 3. Agora eu tenho que achar dois números que somados deem 4 e multiplicados deem 3. Isso é fácil. Quais dois números somados dão 4 e multiplicados dão 3? 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu achei quais são esses números. Ou seja, o x1 é 1 e o x2 é 3. Esses dois números somados dão 1. Doida! Esses dois números somados dão 4 e multiplicados dão 3. Beleza? Tá bom, Pro, mas em pós dessas informações você vai fazer o quê, Pro? Vou fazer um esboço de gráfico aqui novamente. Então, vou pegar vou fazer as minhas retas X, minha reta Y, porque agora eu sei onde esses pontos estão localizados. Ou seja, aqui eu tenho um ponto 1 e aqui eu tenho um ponto 3. E eu sei que a parábola vai passar por esses dois pontos com a concavidade para baixo. Só vou arrumar aqui, gente, organizar. E aí eu já sei que esse ponto aqui vale quanto? Vale 1. E esse ponto aqui vale quanto? Vale 3. Perfeito, Pro! Agora, eu já consigo identificar vários pontos aqui. Como assim, Veri? Olha só,
eu consigo identificar o nosso vértice, que a gente conversou muito em sala de aula, e eu sei que esse vértice aqui está sendo caracterizado por ser o ponto de máximo, porque é o ponto mais alto que eu posso alcançar. Então, eu tenho aqui, ó, o nosso amigo x do vértice. E eu sei que o x do vértice, ele está localizado onde mesmo, gente? O x do vértice está exatamente no meio das raízes, ele está exatamente entre as raízes. Ou seja, se uma raiz é 1 e a outra raiz é 3, qual é o meio? Qual é a média aí, gente? 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, eu sei que esse ponto aqui é 2. Prozinha, eu poderia ter colocado direto na fórmula de x do vértice para descobrir o valor? Claro que você podia. É que eu já aproveitei para fazer uma revisão aqui e relembrar os conteúdos, beleza? Só que eu quero saber x? Não, eu não quero saber x. Quem eu quero efetivamente saber? Quem eu quero efetivamente saber é isso aqui, ó. O y do vértice. Por quê? A imagem são os pontos de y. Lembra que a gente conversou no início? O que eu tenho aqui, ó? Eu sei que a partir desse ponto, que é o meu y do vértice, para baixo, eu sempre vou ter um par ordenado. Pro, ainda não faz muito sentido na minha cabeça. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Quando eu puxo esse pontinho laranja aqui, ele tem um reflexo em y, como já aparece, mas ele encosta na parábola e ele também tem um par em x. Quando eu pego, vamos colocar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, vou dar até um zoom, ó, ele tem um reflexo dele em x, olha o reflexo dele aqui em x, e eu também vou ter o par dele aqui na frente em y. Concorda que essa parábola, ela vai descendo, vai até o chão, essa parábola, gente? Então, brincadeiras à parte, essa parábola, ela tá infinita. Em qual sentido? Infinito negativo. Ela tá indo para baixo. Então, eu sei que ela vai até o infinito negativo. Por que negativo? Porque a gente bem sabe que a partir desse ponto, que é a origem, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, eu sei que ela vai infinito negativo, mas onde é que ela começa efetivamente no eixo Y? Ela começa efetivamente no eixo Y aqui, ó, no meu y do vértice. Então, eu quero descobrir qual é o valor do meu y do vértice para frente. E para frente eu já sei que, ó, ela vai embora, infinito e além, tá bom? Então, vamos descobrir o y do vértice? O y do vértice tem várias formas de você descobrir, como eu bem conversei com vocês. Mas a gente também pode usar a fórmula, ou eu sei que se eu achei o x do vértice, eu uso o parceiro dele para achar quem? O y do vértice. Muito bem, ser humano. Fórmula desta parábola, qual que é? Vou anotar aqui de novo, ó. f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Ou seja, se no lugar desse x aqui, ó, eu inserir o valor de 2, que é o x do vértice, qual y eu vou encontrar? O y do vértice. Então, é isso que eu vou fazer, ó. F de x aqui vai ser y do vértice. Bacana? Então, f de x, quem que é? F de x é y, Pro, você repete pra gente o tempo inteiro. F de x é y, f de x é y, beleza? Se você ainda tá muito difícil nisso, ainda não entendo muito bem, tem uma série de vídeos lá de plano cartesiano, lá do início de funções, que dá pra você assistir pra gente lembrar esses conceitos. Acho que vale a pena você ir atrás, tá bom? Enquanto isso, olha aqui, ó, eu sei que f de x vai ser o y. E nesse caso, quem é o y? O y do vértice. Porque no lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? X do vértice mais 4 vezes x do vértice menos 3. Então, eu vou ter um conjunto aí, um par ordenado. Porque eu comentei com vocês que o vértice é um par ordenado composto por x do vértice e pelo y do vértice. Bacana? Então, no lugar de x do vértice, quem eu vou colocar? 2. Então, eu sei que y do vértice é igual a menos 2 elevado ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 3. Então, o y do vértice é, cuidado aqui,
Quem está elevado ao quadrado é o 2 e não o menos, ok? Então, eu mantenho esse sinal de negativo aqui e faço 2 ao quadrado, que é 4. Mais 4 vezes 2, que dá 8, menos 3. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 com mais 8 dá 1 positivo. Então, eu sei que esse ponto aqui, quem é? 1 positivo, e faz total sentido. Se de repente eu tivesse encontrado um número negativo, eu ia falar assim, opa, errei em alguma coisa. E a partir daí eu sei que a partir deste pontinho aqui, ó, vai para baixo, infinito e além. Então, qual é a imagem aqui? A imagem é infinito negativo, iniciando no ponto 1. Maravilha? Opa, deixa eu colocar umas chaves aqui, tá bom? Iniciando no ponto 1. Então, vou do ponto 1 até onde, gente? Até o infinito negativo. Bora pro próximo, então? Bora resolver o próximo exercício. Vamos lá.